Hello everyone, good evening. Bem-vindos a mais esta aula ao vivo, aqui no YouTube. É a aula 57. Esta aqui num modo um bocadinho diferente, não ao vivo, mas aqui disponível para vós. Hoje o nosso tema é coisas que nunca te ensinaram na escola sobre o inglês. Vou partilhar aqui algumas ideias que podes ter aí, de alguma forma, congeladas em ti, que vêm aí do tempo da escola e que de alguma forma te podem estar aqui a condicionar a tua aprendizagem do inglês enquanto adulto, agora que já não estás na escola e que precisas do inglês para a tua comunicação no mundo real. Então, hoje é este o nosso tema, então coisas que nunca te ensinaram na escola sobre o inglês. Vamos falar sobre alguns aspectos relativamente ao inglês, relativamente à aprendizagem, relativamente até a nós mesmos, que na escola não foram mencionados ou de alguma forma, a forma como foram mencionados podem estar aqui a ter algum impacto na forma como comunicas em inglês hoje e na forma como aprendes o inglês hoje. Então, para quem está aqui a ver estas aulas pela primeira vez, esta já é a aula número 57 destas aulas de 15 em 15 dias aqui no YouTube, mas se porventura é a primeira que assistes, não há problema, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Inês, sou licenciada em Inglês e Alemão, sou também Neuro Language Coach, ok? O Neuro Language Coaching usa as técnicas do coaching para o ensino e a aprendizagem das línguas, no meu caso o inglês, e estas técnicas, para mim, destaco sobretudo a possibilidade de criar nas aulas um espaço seguro onde o aluno se pode permitir errar, porque para aprender é necessário errar primeiro e depois irmos aprendendo com os nossos erros também. Sou também fundadora, coordenadora da Saber Interativo, que é um centro de explicações e uma escola de línguas a funcionar desde 2008, e sou também uma eterna estudante. Adoro estudar, adoro aprender. Todos os dias estudo algum tópico, ok? Estou aqui neste momento aqui no meio de uma grande empreitada em termos de estudo, ok? Espero poder usar tudo aquilo que estou a aprender também nas minhas aulas. Adoro também aprender com os meus alunos, com tudo aquilo que eles trazem das suas vidas, tudo aquilo que falamos sobre as suas vidas. Ok, let's go, let's start. Então, para quem é esta aula? Esta aula é para quem quer aprender inglês em 2025. É para quem sabe que não falar inglês, ok, é sentido muitas vezes aqui como uma pedra no sapato, algo que temos que enfrentar, aqui uma espécie de um bloqueio que temos que enfrentar, porque de facto o inglês permite-nos abrir portas, o inglês dá-nos oportunidades, seja de ter um emprego diferente, um emprego enfim, onde possamos ter mais responsabilidade, onde possamos estar até num contexto mais exigente e mais interessante, ou, por exemplo, ter uma oportunidade numa empresa multinacional, ou ter, por exemplo, uma oportunidade de um trabalho remoto. Aprender inglês permite-nos também viajar, ok? Viajar de forma autónoma, sem estarmos com receio de não sermos entendidos ou de estarmos sempre dependentes de alguém durante essa viagem. Estas aulas são também para quem quer aprender inglês de forma autónoma e para quem sabe que é também essencial ser bem acompanhado num processo de aprendizagem. Isto porquê? Porque nós sabemos que há muito conteúdo disponível, até de forma gratuita, pela internet fora, mas é mais complicado nós conseguirmos pegar nesse conteúdo aqui e estruturá-lo de forma a termos uma linha orientadora na nossa aprendizagem. Portanto, é muito importante que tenhas alguém, que é como a Saber Interativo, a conduzir o teu ou a orientar o teu processo de aprendizagem de inglês. Então, e o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos ter então aqui, a nossa aula vai ter duas partes. Vamos falar então de como a escola impactou muitas pessoas, ok? Vamos falar aqui de 3 ideias que muitas pessoas trazem hoje dos seus tempos de escola e que estão a impactar muitas pessoas para começar ou recomeçar a aprender inglês e também para se sentirem confiantes para comunicar em inglês. Vamos falar também de 10 coisas, ok? 10 ideias que a escola não te deu ou te deu aqui de forma um bocadinho errada. Dizer que estas 10, as ideias que eu vou partilhar aqui na aula de hoje são, enfim, tiradas de muitas partilhas que as pessoas vão tendo comigo nos contactos nas redes sociais, também das nossas sessões de diagnóstico, ok? São aqui algumas situações que são
que eu ouço em todas, ou 99,9% das sessões diagnósticas que faço, que muitas, enfim, marcas que ficaram aqui dos tempos de escola e que nós às vezes, temos que aqui entender que aquilo que aconteceu para passarmos adiante. São também fruto, naturalmente, da minha experiência como professora de inglês, como formadora, treinadora de inglês, há mais de 20 anos, em muitos contextos, no contexto individual, no contexto em grupo, também no contexto empresarial. E também, naturalmente, acompanhando pessoas, crianças e jovens que estão neste momento na escola e verifico que algumas coisas estão diferentes do tempo em que eu andei na escola, por exemplo, e ainda bem, mas outras coisas continuam mais ou menos na mesma. Ok? Let's start. Ok, então bem-vindos, bem-vindas a esta aula. Durante estes meses de junho e julho, estas aulas serão então gravadas e disponibilizadas aqui neste horário. Ficarão também disponíveis durante alguns dias para poderes ver ou rever tranquilamente. É importante que vejas esta aula de uma forma tranquila, ok? Vai buscar aí algo, um café, um chá, uma água, e que ouças esta minha partilha e que vejas que parte aqui é que te diz respeito, são todas, sem alguma em particular, e procura usar este conteúdo para alavancares a tua comunicação em inglês e te libertares aí de algum bloqueio. Já sabes que estou aqui disponível para ajudar. Qualquer questão podes deixar aqui também nos comentários e eu responderei assim que possível. E também estou disponível nos contactos habituais. Ok, então, primeira parte da nossa aula. Vou ver aqui, a bit of water. Então, como é que a escola impactou o teu inglês? Naturalmente, vamos falar aqui um pouco do impacto são um impacto naturalmente aqui um pouco mais do ponto de vista não tão bom, ok? Porque muitas pessoas referem de facto isso, que a sua experiência na escola, que o seu percurso escolar as afetou de alguma forma relativamente aqui à sua confiança de hoje para comunicar em inglês. Então, muitas pessoas referem logo que, ok, tenho um problema porque eu não tenho bases da escola. A verdade é que, ok, muitas pessoas por algum motivo não conseguiram aprender lá as tais bases, ou seja, a estrutura do inglês, o vocabulário e a gramática, para depois comunicarem. Ou porque, enfim, não tiveram o professor ideal, ou porque por algum motivo os professores faltavam bastante, ou, enfim, as razões serão muitas. Muitas pessoas não adquiriram essas bases, ou porque simplesmente não vias naquela altura o inglês como importante, não gostavas da maneira como era dado, as estratégias não eram adequadas a ti e, portanto, não gostavas e por isso não te dedicavas tanto. Tudo bem, isso não quer dizer que seja aqui um fator impeditivo para aprender inglês hoje. Nós agora somos adultos, naturalmente não aprendemos inglês da mesma forma, mas é possível aprendermos inglês em adultos, mesmo que não saibamos nenhum inglês. Naturalmente precisamos de outras estratégias, de outros materiais e de outras metodologias, mas podemos aprender inglês. Não é por não termos as bases da escola que não vamos conseguir comunicar em inglês em adultos, ok? Temos aqui muitos exemplos entre os alunos e pessoas que já foram alunos do semi-interativo, do English Club, dos outros formatos, que não tinham bases do inglês, que muitas vezes até ou não tiveram inglês na escola ou tiveram poucos anos de inglês na escola e conseguiram aprender a comunicar. Depois, muitas pessoas referem isto também, ok, eu não tenho jeito para línguas não é, enfim, não estão na minha, até costumamos brincar, não é? É genético, não é? Os meus filhos também não, os meus irmãos também não, ok? Isso é, enfim, não sei se haverá aqui algum talento especial para línguas em nós, algum gene para línguas, não sei, e também não é muito relevante. A verdade é que é essencial hoje em dia nós aprendermos inglês, né, se quisermos aceder a determinados empregos, a determinadas oportunidades profissionais, a viajar de forma autónoma e até a ler informação, nomeadamente estudos, artigos recentes, é complicado, nós não conseguimos dominar o inglês. Naturalmente podemos usar as ferramentas de tradução automática,
mas sabemos que isso não é de todo a situação ideal. Aqui o meu conselho sempre, e o que digo sempre é, ok, podes aqui olhar para o inglês como uma ferramenta, ok? É como o Excel ou o Word, ok? Vamos dedicar a ela porque precisamos dela com consistência, com vontade, com energia para conseguirmos usá-la de uma forma prática, independentemente de supostamente termos jeito ou não. Finalmente aqui nesta parte, ok, muitas pessoas referem isto também, ok, eu não aproveitei na escola, estou muito arrependido, estou muito arrependida e agora já tenho esta idade, ok, muitas pessoas dizem isto, já ter esta idade com 28 anos, ok, que para mim já é um bocadinho, é claro que estamos sempre a tempo de aprender, ok, eu estou a aprender todos os dias e portanto estamos todos muito a tempo de aprender e esta ideia de que se não aprendemos algo na escola já não vamos lá, pode aplicar-se a muita coisa eventualmente, mas não se aplica ao inglês. Estamos muito a tempo de aprender, independentemente da nossa idade. Temos é que ter em conta que vamos aprender de forma diferente, podemos eventualmente precisar de timings diferentes, precisamos de certeza de estratégias diferentes, de materiais diferentes, de ações diferentes, mas estamos sim a tempo de aprender inglês, ok? Espero que esta ideia fique bem entendida, ok? E que deixes de pensar que por não teres base, ou por não teres jeito, ou por não teres idade, já não consegues aprender inglês. Nada disso é verdade, ok? Terminamos então a primeira parte da nossa aula. Vamos então às 10 coisas que a escola não te ensinou sobre o inglês. Ou seja, 10 coisas que a escola não te ensinou ou 10 ideias não certas sobre o inglês que a escola não te ensinou. Então, em primeiro lugar, ok? Não precisas de saber todos os tempos verbais na ponta da língua. Ou seja, tu não precisas de saber como é que se chamam os verbos ou dizer ali na ponta da língua como é que se constrói, quando é que se usa, com que expressões de tempo é que se usam, ok? Em que tipo de ações é que se usa. Não precisas saber isso tudo na ponta da língua. O que precisas de saber, efetivamente, é saber construir e saber usar. Há muitas pessoas, e certamente tu conheces muitas pessoas, que conseguem usar todos os tempos verbais, mas não sabem dizer se aquilo é o present continuous, ou se é o present perfect, ou se é o going to, etc, etc, etc. Ou seja, não interessa saberes o nome do tempo verbal ou enunciar como é que se constrói ou quando é que se usa, o que importa é tu conseguires usá-lo na prática, na tua comunicação oral e na tua comunicação escrita. É nisso que te deves focar. Se para ti for muito importante saber as coisas a fundo, ok? Porque para algumas pessoas isso é muito importante e tudo bem, ok? Podes saber e dedicar-te a isso e estudar, saber todos os nomes dos tempos verbais, como é que se constrói, como é que se usa. Agora, é muito, muito importante sempre que vás acompanhando esse estudo e essa aprendizagem com a prática. Ou seja, eu posso estudar como é que se constrói o present perfect, ok? Has or have mais o past participle, com que expressões de tempo é que se usa, com yet, never, just, etc., que usamos para ações que iniciaram no passado e que de alguma forma afetam o presente, mas é muito importante eu depois ao mesmo tempo ir acompanhando isso com a minha comunicação oral e escrita em inglês, incluir isso na minha prática, não ficar só na teoria e não passar de facto à prática, porque senão fico sempre na mesma e não consigo avançar, ok? Isso é muito, muito importante. Segundo aspecto, não é preciso aprender toda a gramática antes de começar a falar inglês. Muitas pessoas ainda têm esta ideia, ou seja, primeiro eu preciso de aprender vocabulário e gramática e depois para depois eu começar a falar porque eu não consigo formar uma frase. Não, isto não é assim que funciona. Nós temos que falar à medida que vamos aprendendo, porque a própria comunicação, ou seja, isto é algo que se vai retroalimentar. Eu vou aprender vocabulário e gramática para comunicar e ao comunicar eu aprendo vocabulário e gramática. Seja porque me vai surgindo na minha interação com o outro e vou aprendendo, seja porque vou precisando e vou procurando e vou integrando mais vocabulário e mais gramática na minha comunicação. Okay? Isto tem que ser aqui um ciclo que se retroalimenta, ok? Um ciclo que nunca acaba, ok? Ou seja, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática, sempre. Se só aprendermos gramática, gramática, gramática e estivermos à espera de saber, por exemplo, os tempos verbais, as preposições, os pronomes, etc, 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 antes de depois nos dedicarmos a treinar oralidade,
Então nós nunca vamos começar a treinar a oralidade porque é o tal perfeccionismo, ok? Nunca vamos estar no sítio ideal para comunicar em inglês. Vamos achar que falta-nos sempre qualquer coisa, ok? Falta-nos sempre qualquer coisa, sempre qualquer coisa, sempre qualquer coisa. E nunca vamos estar preparados para começar a falar inglês. Nós temos que começar a falar com aquilo que temos, pouco ou muito, e depois, à medida que vamos aprendendo, vamos acrescentando então vocabulário e gramática, ok? Faz sentido? Número 3. Só traduzir não te leva a aprender. Muitas vezes temos esta ideia que eu tenho que traduzir para entender. E é lógico que sim, é lógico que nós temos que, para entender as frases, as palavras, etc., temos que ir procurar o seu significado em português para depois irmos aprender o seu significado. Isso é verdade. Mas a verdade é que hoje em dia, especialmente com os tradutores, temos a tendência para pôr as frases completas ou até textos completos no tradutor e depois eventualmente até escrever ou nem escrever. E a verdade é que nós ficamos assim a entender o significado global de um texto, sim, naturalmente com falhas, porque os tradutores estão longe de ser perfeitos ou totalmente eficazes, mas a verdade é que nós não ficamos a saber o significado das palavras isoladamente. Portanto, nós não vamos estar em condições de voltar a usar aquelas palavras num outro contexto ou usar aquelas palavras na nossa comunicação. Portanto, traduzir, só traduzir, não te vai levar a aprender. O que é recomendável? É que procures as palavras, apenas as palavras que não entendes, por muitas que sejam, e assim vais memorizando essas palavras específicas e assim vais memorizando vocabulário. Naturalmente não vais ficar a saber o significado da palavra só por a vez uma vez, vais precisar de veres a mesma palavra várias vezes para a memorizar, mas isso vai certamente ajudar e muito. Traduzir textos completos não te leva a aprender, naturalmente todos fazem isso numa situação em que precisam de entender algo de repente, é lógico, mas como estratégia de aprendizagem não é de facto a melhor. Vamos traduzir palavras isoladas, ou quando muito pequenas expressões, para de facto entendermos o que aquela expressão significa e assim a podermos usar na nossa comunicação. Número 4. Na escola nós aprendemos com contextos, muitas vezes sobre temas assim um bocadinho fora, digo eu, às vezes sobre, lembro-me, por exemplo, que no 11º ano dá-se o tema do ambiente, por exemplo, ou outros temas assim que muitas vezes não são até do interesse dos alunos e que são temas com um vocabulário complexo e que nem sempre poderão eventualmente ter uma utilidade muito prática. A verdade e a grande vantagem é que de facto nós podemos aprender inglês com tudo. E como o inglês está por todo o lado, literalmente, nós temos imensas fontes de inglês para aprender. Podemos aprender inglês a ouvir música, podemos ver filmes e séries, ouvir podcasts, ouvir vídeos sobre temas que sejam do nosso interesse, a ler livros, a ter aulas, okay? A ir visitar museus, nas emendas dos restaurantes, etc. Podemos usar todas estas ferramentas que estão à nossa disposição para, então, para aprendermos inglês. E, portanto, podemos escolher aquela que é mais conveniente para nós e que é também mais interessante. Mais conveniente até em termos práticos, mas também aquela que gostamos mais. Aprender inglês não tem que ser um frete, com material desinteressante e que não se relaciona com a nossa vida, podemos aprender inglês com aquilo que nos que é interessante para nós e que também vai ser útil no imediato. Ok? Número 5. Ok, memorizar palavras não é solução. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós, quando estivermos a estudar vocabulário, apenas memorizamos palavras isoladas, ok? Se eu memorizar o verbo get, ok? É um exemplo clássico. Get tem muitos significados. Então, se eu memorizar que get significa obter, eu vou ficar mais ou menos na mesma, porque depois get tem muitos significados, quer usado só o get, quer depois combinado com partículas como get up, get away, etc.
Então, aqui o que nós podemos fazer, em vez de memorizar palavras isoladas, é memorizar expressões, ok? As chamadas collocations, ok? Por exemplo, em vez de eu memorizar que go é ir, eu posso memorizar, ok? Go to the cinema, ir ao cinema. Go to work, ir para o trabalho. Go home, ir para casa, ok? E assim as palavras vão fazer mais sentido e nós vamos ter, de facto, uma ferramenta, ali um conjunto de palavras que nós vamos conseguir usar no nosso vocabulário. Número 6. Aprender para o teste não é aprender para a vida. Nós sabemos que muitas vezes na escola, e para as avaliações no geral, nós fazíamos os mesmos, hoje os estudantes continuam a fazer o mesmo, vamos aprender para o teste. Ou seja, nós vamos ali memorizar qualquer coisa assim, meio às três pancadas, enfiar coisas pela cabeça adentro, o tal decoranço, que depois a seguir ao teste, okay, vai tudo com a água do banho. E isso quer dizer que isso não vai ficar aprendido. Então, agora que somos adultos, agora que queremos comunicar em inglês, que queremos aprender de forma consistente e de forma, enfim, duradoura, que fique para sempre, que fique alojado na nossa memória de longo prazo, temos que aprender de uma forma mais correta. Ou seja, não apenas decorar, mas aprender de forma consistente. Vamos, por exemplo, pegar em collocations, como falámos no ponto anterior, expressões que queremos aprender, e vamos usá-las de uma forma ativa na nossa comunicação oral e escrita. Por exemplo, se eu quiser memorizar, imaginem que eu tenho tendência para errar a expressão go home, okay? Ir para casa. Então, eu vou, e posso dizer, ter tendência, por exemplo, a dizer go to home, por exemplo, não é? Porque estamos aqui a aplicar a regra numa exceção. Okay? Então, eu vou usar a expressão go home na minha comunicação escrita, na minha comunicação oral, até ao sentido que esta expressão está entendida e integrada em mim e na minha comunicação. Vamos aprender de uma forma estratégica, respeitando como a neurociência diz que funciona o nosso cérebro, para estas expressões serem integradas na nossa memória de longo prazo e não acontecer como nos testes, em que vai tudo com a água do banho e depois já não nos lembramos de nada. Ponto 7. É preciso errar para aprender. Nós sabemos que muitas vezes na escola, né, o erro é penalizado, ou seja, né, quando erramos num exercício, num teste, num exame, temos uma penalização, perdemos pontos, às vezes somos advertidos pelos professores, mas a verdade é que o erro faz parte. E é preciso mesmo errarmos para nós aprendermos. Todos nós nos lembramos de situações em que, porque cometemos um erro, seja no inglês, seja no nosso trabalho, seja, enfim, na nossa vida pessoal, porque cometemos um erro, nos lembramos o que é que aquilo é errado, não é assim que se faz, é de outra maneira, e por isso nunca mais fizemos aquele erro, porque o facto de termos errado foi marcante de alguma maneira e por isso nós aprendemos com o erro e já não voltamos a errar naquele ponto. E é um pouco assim, ou seja, muitas vezes nós precisamos de errar para aprender. Precisamos de errar para perceber porque é que, por exemplo, se eu disser, para falar da idade, dizer I have 45 years old, ok? E depois alguém me chamar a atenção e eu entender que, ok, em inglês, em português eu digo eu tenho, ou seja, uso o verbo have para falar da idade, mas em inglês não. Em inglês eu vou usar o verbo to be, I am 45 years old. Então, ok, isto faz-me sentido, ok, é diferente do português, isto é esquisito, ok, mas já percebi, ok, é diferente, é esquisito, e porque é esquisito e porque eu errei, eu vou-me lembrar e já não vou voltar a errar. Já não vou voltar a errar, porque também lá está, fiz o tal aprendizagem consistente de introduzir a expressão na minha comunicação oral e escrita, até eu sentir que ela está integrada. Mas é indispensável nós errarmos, não dá para ser de outra maneira. Ok? Sei que muitas pessoas sentem-se aqui às vezes um pouco intimidadas, até muitas vezes no contexto profissional, mas também no pessoal, por errarem junto de pessoas que são significativas para elas, porque são colegas de trabalho, porque são amigos, mas o erro é inevitável. E aqui entre nós, se alguém te está, enfim, a criticar por errares, ou às vezes até a fazer alguma brincadeira com o teu erro, essa pessoa é que está errada porque não deve fazer. Quem errar faz parte, nós somos pessoas, as pessoas erram em tudo na vida e também no inglês, ok?
Outra coisa, é difícil então aprender inglês com literatura. Muitas vezes, e ainda hoje, nas escolas, há sempre a leitura de um conto, por exemplo, de uma obra. E eu até acho isso interessante, sim, senhora, eu adoro ler, portanto, tudo ok. Mas a verdade é que o inglês da literatura não é normalmente o inglês da vida real. E o inglês da vida real é de facto aquilo que nos faz falta para comunicarmos todos os dias, no contexto profissional, no contexto pessoal. Muitas pessoas perguntam também o que livros é que devem ler para aprender inglês, ok? E referem que gostavam de ler romance, etc. E está tudo ok. Se gostas de ler e gostas de romance e queres juntar as duas coisas com o inglês, perfeito. Mas não é a minha recomendação primeira para aprender inglês com livros. Para aprender inglês com livros, o mais eficaz é escolher livros que usem o inglês do dia a dia, que usem vocabulário que nós também vamos usar nas nossas comunicações do dia a dia. O inglês da literatura é muito bonito, mas é um inglês muitas vezes ali muito mais complexo, um bocadinho mais embrulhado, digamos assim, e não aquele que nós usamos no dia a dia. Ou seja, vai estar aqui a fazer um esforço para aprender expressões, palavras, etc., que não vão depois ser úteis. E estás a fazer aqui um esforço maior. Se gostas, se isso é algo que te dá prazer, ótimo. Mas não é, na minha opinião, a forma mais eficaz de usar os livros para aprender inglês. Pensar em português é necessário, ok? Isto é uma grande luta que eu travo, ok? Muitas vezes, muitas pessoas dizem, ok, eu tenho um problema porque eu penso em português antes de falar inglês. E isso não pode ser. Pode e tem que ser assim. O que a neurociência nos diz acerca de aprender uma língua estrangeira enquanto adultos é que nós precisamos de passar pelo crivo da língua materna, no nosso caso o português, para passar para o inglês. O que quer dizer que as palavras, expressões, regras gramaticais que eu estou a aprender em inglês, eu tenho que compará-las, digamos assim, com o português para elas me fazerem sentido e para eu as integrar. Quer dizer que quando eu aprendi a falar, eu aprendi que isto é uma garrafa. Isto é uma garrafa. Quando eu aprendi inglês, não é, e aprendo que isto é bottle, na minha imagem mental, no meu cérebro vai aparecer primeiro garrafa, e depois eu tenho que transferir isso para o inglês bottle. E eu tenho que fazer esse raciocínio, eu tenho que fazer esse caminho no meu cérebro. É inevitável eu pensar em português. A verdade é que depois, à medida que nós vamos aumentando a nossa fluência, esse raciocínio vai ser mais rápido e eu não me vou perceber dele. Mas a verdade é que ele está lá da mesma forma. É necessário aprender português, pensar em português, é necessário fazer estas ligações entre o português e o inglês para a língua nos fazer sentido e para ser integrada. Não está errado, é absolutamente necessário. Finalmente, o nosso último ponto, ok? Também muito importante. Não há um inglês correto. Nós sabemos que há muitas variantes do inglês, há o inglês americano, o inglês britânico, os mais famosos, digamos assim, mas há o inglês canadiano, o inglês da África do Sul, o inglês da Austrália, o inglês da Nova Zelândia, o inglês da Jamaica, o inglês da Índia, etc, 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 etc. E não há um que seja mais correto que o outro. Mas qual é que eu hei de aprender? Muito provavelmente a maioria de nós vai falar uma mistura, né? O que se chama o inglês internacional, que é uma mistura de várias variedades do inglês, também muito influenciada pelas séries que vemos, pelos filmes que vemos, pelos livros que lemos, ou seja, pelas contas de redes sociais que seguimos. E, portanto, não há um inglês correto, não há um mais certo do que o outro. Podes usar aquele que entenderes. Num contexto profissional, é interessante tu escolheres um, ou seja, por exemplo, o inglês ou o americano, e escreveres de acordo com um, ou seja, aqui por uma questão de coerência. Também num contexto profissional, podes também entender na tua organização, se na tua organização fala em inglês, qual é aquele que pretendem que seja usado, okay, e seguir essa linha. Ou, se não há um a ser usado, ok, podes também aqui entender do ponto de vista dos clientes ou dos parceiros com quem tens de comunicar que tipo de variedade de inglês é que eles valorizam e seguir por aí.
mas não há um correto. O que é interessante é, especialmente do ponto de vista escrito, haver aqui uma coerência, ou seja, usar sempre, se vais usar o inglês britânico, não usas às vezes o americano, ou seja, tentar ter aqui alguma consistência nesse sentido, mas não há um correto. Podes usar aquele que preferires, não há qualquer problema nisso, ok? Então, do que é que falámos hoje? Falámos então aqui de 2 pontos muito relevantes para mim. Então, em primeiro lugar, falámos de como é que a escola impactou muitas pessoas, não é? Que leva hoje muitas pessoas a achar que não têm bases para o inglês, que não têm jeito ou que já é muito tarde, porque nada disso é verdade. Estás muito a tempo de aprender inglês, independentemente da idade que tens. Falámos também de 10 coisas que a escola não te ensina sobre o inglês. Na verdade, muitas mais havia, ok? Depois aqui em pormenores relativamente à aprendizagem propriamente dita, mas escolhi estes 10 por achar que de facto são os mais relevantes, enfim, que retiro das conversas que tenho com os alunos, com as pessoas nas redes sociais e nas minhas sessões de diagnóstico, 10 ideias que estão aqui a impactar as pessoas na sua comunicação em inglês, ok? Agradeço-te muito o facto de estares aqui a ver este vídeo. Estou ao dispor para esclarecer quaisquer questões aqui. Deixa a tua questão nos comentários, eu vou responder. Agradeço-te muito teres visto este vídeo e já sabes, daqui a 15 dias teremos aqui um novo vídeo com um tema que vamos anunciar oportunamente. Muito obrigada por ter estado aí e até breve. Bye, bye.